Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo carismático. Hoje a gente vai ter a presença ilustre do Lucas Diocese de Oliveira e a gente vai falar sobre a vida dos santos, um caminho seguro para o céu. Boa noite para você que acabou de entrar. Daqui a pouco a gente vai estar começando o nosso bate-papo. Tô só esperando o Lucas entrar. Quando ele entrar, aí a gente vai começar, tá bom? É isso aí. Espero que vocês estejam bem. Como é que vocês estão nessa quarentena? Tá todo mundo esforçando para chegar à santidade? Todo mundo rezando muito? Todo mundo se cuidando, passando álcool em gel, usando máscara quando vai sair na rua? Então, daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos, a gente tá começando o nosso bate-papo, tá bom? Espero que vocês estejam muito animados, porque eu tô muito animada com o bate-papo de hoje e promete. O tema é muito interessante, é um tema essencial pra gente que tá começando a nossa caminhada pro céu. Alguns já começaram há mais um tempo, eu sou um pouco nova, eu acho que vocês não me conhecem. Meu nome é Yara e eu sou de Lavras. É só isso mesmo. E aí vamos esperando os meninos entrarem, o Lucas. Quando ele for entrando, a gente vai dando o início, né? Mas contando aí o que vocês estão esperando para esse bate-papo. Vai ser um bate-papo muito abençoado, eu tenho certeza que vamos tirar bons frutos desse bate-papo. Então, que a gente possa já ir preparando nosso coração para tudo que for ser falado hoje aqui, que a gente já possa ir abrindo. Oi, Miller! A gente possa ir abrindo o nosso coração, que Nossa Senhora já possa ir iluminando nossa inteligência, que a gente venha com o coração muito aberto para tudo que o Lucas vai falar aqui hoje, para tudo que a gente vai debater. Então, vamos lá, gente! Já vamos animando já. Já dá aquela espreguiçada. Não sei se vocês estavam no grupo de oração ou não. Mas vamos que vamos. Vamos que hoje promete. Só esperar o Lucas entrar pra gente começar. Vocês não ligam... a minha internet, ela tá meio ruim. De vez em quando ela dá uma caída. Então, se travar, vocês avisam aí, viu, gente? E também vai avisando se tá bom o áudio. Vocês estão conseguindo ouvir bem o áudio? Como é que tá? Quais são as suas expectativas pro bate-papo de hoje? Vai falando aí também. Oi, Marco Henrique, Gabi, oi, Gabi. Oi pra todo mundo que entrou. Minas Arte, Elaine, oi. Paz Jesus, Paula, Magnífica Papelaria. Todo mundo seja muito bem-vindo. Oi, Rose. Oi, todo mundo. Que nossa noite seja muito abençoada, que Deus possa falar muito no nosso coração, nesse bate-papo. As expectativas estão altas, hein? E a de vocês? A gente vai falar sobre santidade. Santidade é um tema essencial para nós, né? A gente que busca sempre estar agradando a Deus em tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes. Quem aí quer ir pro céu? Já coloca eu aí. Eu quero ir pro céu. Vocês não querem ir pro céu? Eu quero ir pro céu. Mas também já vai compartilhando, compartilha com seus amigos, chama sua família para assistir esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito edificante para todos nós que vamos estar participando. Tenho certeza. Eu também quero ir pro céu. E eu não quero
Ó, vou falar, a gente pode ir pro céu e passar direto, ou a gente pode passar pelo purgatório. Eu não tô lutando pelo purgatório, não, gente. Eu tô lutando é pro céu. Eu quero ser santo. Vocês também querem? Quem quer ser santo? É, vocês estão certinhos. Esperar o Lucas entrar. A gente tá começando. Vamos aprender mais. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada com a vida dos santos. Eu acho que a gente aprende tanto com a vida dos santos. Tem tantos santos que tem uma história de vida tão incrível. Tem uns que tem uma história extraordinária, outros não, outros nem tanto, né? Na verdade, toda vida de santo é extraordinária. Mas tem uns que vivem alguns fenômenos místicos, outros não. Oi, gente que acabou de entrar, boa noite. A gente tá só esperando o Lucas entrar. Quem vai estar nesse bate-papo hoje com a gente, nosso convidado, é o Lucas, da Diocese de Oliveira. E a gente vai falar sobre a vida dos santos, um caminho seguro para o céu. Chega, Lucas. Chega, Lucas. Enquanto o Lucas não chega, vocês ficam vendo eu passar vergonha aqui. Mentira. É porque eu passo muita vergonha, gente. É sério. Oi, Giovana. Boa noite, a paz de Jesus. Vocês têm santos de devoção? Coloca aí qual é o santo de devoção. Qual que é o santo que você reza, considera como amigo. Eu sei que a gente costuma ter muitos. Eu tenho muitos santos de devoção. Eu tenho um que é mais. Eu não sei se vocês são assim também. Eu amo o Padre Pio. O Lucas entrou. Aceita aí, Lucas. E aí, Lucas, tudo bom? E aí, boa noite, paz. Como você tá? Bom Tá estar bem? bom tá aqui com vocês, viu? Que bom, que maravilha. Eu, em nome de toda a Diocese de São João del Rei, venho agradecer a sua participação no nosso bate-papo carismático. Hoje Ah, promete, hein? para mim é uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Deus seja louvado. Você pode ir se apresentando, Lucas, para a galera que não te conhece. Tá ok, pessoal. Boa noite, a paz de Jesus. Eu sou o Lucas Carvalho. Eu moro aqui na cidade de Perdões, Diocese de Oliveira, vizinha, confrontante aí da Diocese de São João del Rei, né? E nesse tempo eu estou secretário-geral da RCC Minas, junto com o Mário Lúcio, que é aí da Diocese de São João, né? E hoje a gente partilhar um pouquinho aqui sobre a vida dos santos. Deus seja louvado por essa iniciativa, viu? Maravilhoso, tenho acompanhado as lives de vocês, vocês estão assim, puxa vida, viu? Sendo referência no Brasil afora aí, parabéns. Louvado seja Deus, irmão. E louvado seja Deus pelo seu sim também, por estar aqui hoje. Amém. E aí, eu já quero convidar a galera que está assistindo a colocar aí o santo de devoção de vocês. A gente quer saber, hein? Comenta aí. Vamos compartilhando, todo mundo, esse bate-papo, para mais gente ficar sabendo, entrar. Qual que é o seu santo de devoção, Lucas? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu sou eclético de um tanto, cada hora eu rezo para um, sabe? Ah, eu entendo. Mas assim, eu tenho assim uma ligação, né? Uma ligação assim, mais frequente, digamos assim, né?
Há que para mim eu já considero santo há muito tempo, mas hoje ele é beato ainda, que é o Padre Vitor. Até tenho imagem dele lá Meu de Beato Padre Vitor, lá de Três Pontas, né? Então eu tenho uma irmão, intimidade. Hã? meu irmão chama José Vitor por causa do Beato Padre Vitor. Aí, tá vendo? Então, assim, eu tenho uma afinidade muito grande com o Beato Padre Vitor, sabe? Mas cada hora eu chamo por um. Aqui em casa eu tenho inúmeras imagens de santo, cada hora rezo para um. Enfim, tenho um carinho especial por essa galera lá do céu. Ai, como não ter, né? Depois que a gente conhece a vida dos santos, a gente vai apaixonando por um tanto de santo. E Pois resulta é, eu trouxe alguns aqui, né? Não sei se você está percebendo, se está dando para aparecer em aí. Eu trouxe alguns aí. Aqui tá um santo muito legal. Conhece? Não, não conheço. Qual santo que é? Então, eu tava lá em Roma em 2017, estava numa loja lá comprando alguns santos, fui procurar esse aqui para eu adquirir, ó. Esse você conhece, né? Fui Nunca não. procurar o Padre Pio. Nossa, Padre parece Pio. diferente aí. Eu fui procurar o Padre Pio. Esse aqui é italiano, tá? Ah, esse é Aí, o Padre Pio. pois é, aí eu estava lá adquirindo essa imagem, aí um padre aqui do Brasil, ele estava assim à minha frente e ele olhou para mim e falou assim, brasileiro? Eu falei, sim. Aí nós começamos a conversar e ele falou assim, você sabe que imagem é essa aqui? Eu falei, olha, pelo o touro aqui embaixo, eu imagino que seja o evangelista Lucas. Mas eu não estou entendendo por que desse retrato. Ele falou, é exatamente o evangelista Lucas. Foi ele quem, a tradição diz que foi ele quem, pela primeira vez, registrou em um quadro, em uma foto, em uma pintura, o rosto de Maria. E, e é atribuído a São Lucas o ícone do Perpétuo Socorro, por isso, ele está nas mãos aqui com um pincel aqui pintando o rosto de Nossa Senhora. Eu virei para ele e falei assim, coisa maravilhosa, mesmo porque eu me chamo Lucas. Aí eu não vou ter jeito, eu vou ter que adquirir essa imagem também. E eu não sabia desse detalhe da tradição da vida de São Lucas, né? Então, esse é São Lucas, esse aqui é o Padre Pio, essa aqui é a Santa Clara de Assis, que eu também fiquei assim, já tinha um apreço, mas fiquei apaixonadíssimo por Santa Clara quando eu estive lá em Assis. E é maravilhoso, é impactante a basílica dela lá em Assis. E está aqui uma pouco conhecida, só que é bem pequenininha, não está aparecendo, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, a Ai, qual eu nós amo. todos, né, temos muito carinho, muito amor, né? E É, lógico, São José, a Virgem Maria, né? E o Menino Jesus. Deixa eu puxar mais para trás para aparecer um pouco melhor. Mas beleza, é isso aí. Tá aí nossos santos de devoção, né? Vamos partilhar sobre isso um pouco, né? falou, muita gente falou aqui alguns santos. Eu vi gente falando Dom Bosco, Cura d'Ar, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, Padre Pio. Então, todos os santos tiveram umas vidas maravilhosas, todos dedicados a Deus. Por isso que a gente está aqui, né? Seguindo o exemplo deles. Sim, Tentando. eu Senhor, ajuda. Minha internet caiu. Voltou?
Não estou conseguindo te ouvir. Tá dando Minha internet caiu. um, um erro na internet. É, exatamente, deu um erro na internet. Eu Voltou, gente. eu vou sair e você me chama de novo, que às vezes sou eu aqui. Acho que a minha internet caiu. Tá normal agora? Não. Gente, desculpa, minha internet caiu. Cadê o Lucas? Como é que tá aí, gente? Voltou? Desculpa. O Lucas entrou? Não. Entrou. Voltou. Desculpa, Voltou. vou Beleza. de novo. Ih, já travou de novo? Travou? Ah, meu Deus. Deu. Ok. Vamos É a começar. minha ou a sua internet? Acho que é a minha que caiu. Que a minha tá dando um tanto desse problema esses dias. Gente, desculpa, viu? Se cair, vocês tenham paciência comigo. É, Então, Lucas, vamos começar falando sobre algo muito recente. Seguinte, Que ouvir. saiu aí uma. Não tô conseguindo me ouvir? Boa noite, Mário. Mas Travou? Tá dando pra ouvir agora? não, tá picando, tá dando como que estivesse carregando aí a sua transmissão. Eu não sei se se as pessoas estão que. A Eu minha acho é que a minha, Miriam, porque para mim não tá chegando. É a minha que tá ruim? Deixa eu tentar alguma coisa aqui, só um instante. tá cedendo aí pra internet, por favor, pra gente conseguir chegar até o final. Vamos intercedendo aí. Agora a minha não caiu, não. A minha parece que tá ok. Vou intercedendo aí, pedindo Nossa Senhora pra nossa internet não cair pra gente conseguir fazer. Então, eu chamei, tá aguardando aqui. Deixa eu chamar de novo. Tá dando que tá aguardando. Voltou. Meu Deus, que é isso? É a Eu- minha? Não, acho que foi as duas. Acho que a minha caiu primeiro e agora a sua caiu. Acho Ah, que tá. que a galera tem que começar a interceder. Vamos intercedendo Eu aí. acho que sim. Vamos lá, tem santo demais para interceder, vamos rezar. Vamos todo mundo rezar. Mas vamos para a primeira pergunta. Então. Vamos lá. Eu não estava falando. Tem algo muito recente aí que eles estão falando, que é sobre a vocação universal, que é a nossa vocação à santidade. Você pode falar para a gente se todo mundo é chamado a ser santo mesmo, ou se Deus escolhe umas pessoinhas para ser santo e as outras não? Como é que funciona isso? Vou te responder aqui na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Só que eu vou ler o 3 e o 4. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Atenção! E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Olha que coisa interessante e a riqueza que a palavra de Deus
nos traz. Antes mesmo da nossa vocação, que nós entendemos ser a primeira, que é a vocação à vida, antes mesmo do chamamento de Deus à vida, ele já nos escolhia para sermos santos. No coração de Deus, lá no interior do projeto de amor de Deus, nós já existíamos antes mesmo de ganhar a nossa matéria. Nós já estamos no coração de Deus desde a criação de tudo. E lá Deus já nos escolhia. E lá Deus já nos chamava como raça humana a ser imagem e semelhança dele, né? Outra criatura não tem esse chamado, não contempla a amplitude desse chamado, porque não é imagem e semelhança de Deus. Não traz em si o germe ou a essência, o pedacinho de Deus, que é exatamente essa graça sobrenatural que é termos o nosso ser finito, a infinitude de Deus. Então, todos nós temos um chamado princípio. Eu tô tentando mudar alguma coisa aqui para ver se é a minha. Vamos lá. Dessa vez foi a minha, desconectou. Foi a Não, sua? eu vou. Sei, foi. Vamos lá, vamos tentar então. Vou voltar aqui pro meu cantinho. Chegou a minha resposta aí? Deu para ouvir? Eu consegui ouvir boa parte, não sei a galera. Até onde que foi, gente? Responde aí pra gente. Tá, deixa eu só fazer aqui uma conclusão rapidinha aqui, então. Né? Antes mesmo da vida, da matéria, de ganharmos a materialização do nosso corpo, nós já existíamos no coração de Deus e existíamos para ser sua imagem e semelhança. Logo, todos nós temos um chamado a ser parecidos com Deus, especialmente no que se diz a sua essência de santidade. Deus nos deu liberdade, que é próprio somente de Deus. Outra criatura tem liberdade. Só Deus e o homem. E nos dotou de um pedacinho daquilo que é próprio dele, que é a santidade. E é bonito que no texto diz, ele nos escolheu. Isso já é sinônimo de santidade. Santidade significa escolha, chamado, separação, unção. Eu não sei se todos têm conhecimento disso, mas na raiz da palavra, unção, chamado, santidade, escolha, separação, é tudo a mesma palavra. Então todos nós fomos separados para Deus desde antes da criação do mundo. É vocação universal. Nossa, que maravilha, hein? No... Eu acho que todo mundo se sentiu bem acolhido agora com essa explicação de santidade. Mas vamos começar. Outra pergunta, na verdade. O que é ser santo? O que é um santo na Igreja Católica? O que define um santo? Olha, o que define um santo é aquele que se coloca a caminho. Essa é a grande sacada da coisa. É o que se coloca a caminho da vontade de Deus. Tem um texto bíblico, eu faço questão de mostrar, que é Mateus capítulo 5, versículo 48, que é muito conhecido de todos nós, que diz assim, ela no Sermão da Montanha, portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Tem aqui uma sabedoria
da palavra de Deus que às vezes a gente não reconhece quando a gente lê. Sede perfeitos. Olha que bonito isso. Feito é pronto. Per é que está fazendo, que está acontecendo. É a ação. Por exemplo, eu moro em Perdões. É o plural de perdão. Dão está na raiz da palavra doação. Dar-se, doar-se, perdoar. É como se fosse a ação de doar-se, a ação de se doar, é o perdoar, é o fazer-se doação. Perfazer-se, perfeição, é estar a caminho. É, feição, no perfeição, deixa eu ver se eu faço me entender. Na palavra perfeição, o feição significa fazer. E, que bonito, perfazer significa estar fazendo, estar a caminho. Então, veja, ser santo na igreja não é estar pronto, como Deus é pronto. É estar a caminho na direção de Deus. Tem uma frase lindíssima de uma doutora da igreja, que é Santa Teresa de Ávila, que vai dizer assim, com essas palavras: uma prova de que Deus esteja conosco não é de fato que não venhamos a cair, mas que nos levantemos depois de cada queda. Veja, a santidade, a santidade pode se traduzir no seguinte, então: se caímos 1000 vezes e levantarmos-nos 1001 vezes, ou seja, uma só a mais do que as nossas quedas. Se caímos 1000, mas se nos levantamos 1001, nós já estamos na santidade. Então, ser santo é colocar-se a caminho e todos os dias buscar a chamada ascese, o crescimento em direção a Deus. E aí não é só na oração, nas questões espirituais, é em tudo. É na nossa vida profissional, é na nossa vida familiar, é na nossa vida ministerial. Em todas as dimensões da nossa vida, nós precisamos fazer do latim o perfatere, o perfazer-se, fazer-se todo dia, crescer todo dia. E santidade perfeita, santidade completa, nós vamos alcançar só lá no céu mesmo. E por isso os santos são para nós referência. Exatamente porque eles já fizeram o caminho e já chegaram lá. Nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho de santidade. E eles são para nós referência de quem já fez, já acertou, já chegou no ponto que precisava, e eles são para nós referências, né? Para a gente chegar lá também um dia, né? Eu quero ter a minha imagem lá, São Lucas, São Lucas pregador, São Lucas músico, São Lucas pai, sei lá o quê. Eu quero um dia, se Deus quiser. Agora, se eu não chegar aos altares, como muitos não chegaram aos altares, né, tenho certeza que estaremos juntos com aqueles que estão lá nos altares intercedendo por todos aqui na Terra, né? Amém! O céu é o prêmio que todos nós queremos ganhar, né? Não é mesmo, gente? Amém. Eu já tinha perguntado quem queria ir para o céu, a galera, quem não quer? Então, Lucas, tudo que você falou é realmente muito bonito e muito inspirador. Mas vou falar uma pergunta aqui um pouco polêmica. Qual culto a gente deve prestar aos santos? Porque muita gente tem falado aí que a gente adora imagem, que a gente adora gente morta. Qual culto? Por que a igreja fala pra gente cultuar os santos? Por quê? Qual o impacto isso tem na nossa vida de oração? O que eles podem fazer por nós? Pois é, sabe o que acontece? Infelizmente, falta-lhes doutrina, né? E quando falta doutrina, eles colocam tudo na vala comum,
né? Esses que falam da fé católica, né? Colocam tudo numa vala comum e por não ter conhecimento suficiente não conseguem fazer a interpretação, inclusive linguística, das palavras bíblicas que dão referência à nossa forma de cultuar. Vou trazer aqui 4 palavras, às vezes um pouco desconhecidas para alguns, mas que é essencial para a gente entender isso. Primeira, vamos falar de latria. Latria. Segundo, hiperdulia. Terceiro, protodulia. E quarto, dulia. Como a gente faz no grupo de oração. Vamos repetir comigo? Latria, hiperdulia, protodulia e dulia. E dulia. Então, vamos lá. Ó. Latria a gente só deve a Deus, a Jesus. É o ato de adorar, de fazer com que o nosso ser tenha como reverência total no lugar de Criador, de Salvador, de Santificador, somente àquele a quem se deve este culto. E este culto só se deve a Deus Nosso Senhor. Latria vem de idolatria. Somente se adora aquele que é o Senhor de todas as coisas. Quem criou, quem salvou e quem santifica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, latria só se deve à Santíssima Trindade. Depois, nós temos o culto de hiperdulia, que é veneração. Porém, uma veneração que está no grau um pouco acima. E esse é dado para essa pessoa aqui somente. A Virgem Maria. Somente a Virgem Maria cabe-se o culto chamado hiperdulia. Não é adoração, e não é só uma simples veneração. A Virgem Maria, a gente louva a Virgem Santíssima, porque ela tem uma participação especial no projeto salvífico. Ela foi separada desde antes de todos os tempos. Como pode de uma árvore ruim sair um fruto bom? É impossível. Né? Como pode de um espinheiro sair uma maçã doce? É impossível. Por isso, Deus escolheu a Virgem Maria desde a sua gestação e a preservou do pecado, porque dela haveria de sair aquele que é imaculado, que é o Senhor. Então, a Virgem Santíssima, que participou de todos os mistérios da nossa salvação ao lado do seu Cristo, ao lado do seu Filho, a ela se deve um culto abaixo da adoração, muito abaixo da adoração. E aqui vale um detalhe que eu sempre gosto de trazer quando eu falo disso. Por mais que na simplicidade, na ignorância, na fé pouco esclarecida, alguém talvez atribua à Virgem Maria algo a mais do que a hiperdulia que ela merece. Ela não fica para si quando recebe esse culto, talvez, de alguém um pouco além da hiperdulia. Ela transfere imediatamente para Jesus. Nossa Senhora sempre vive do escondimento, ela não precisa e não quer nenhum tipo de louvor. Mas se alguém a louva mais do que ela merece, ela transfere logo para Jesus. Nunca fica para si. Então não tem risco nenhum de alguém, mesmo na sua ignorância, adorar a Virgem Maria, porque ela não aceita a adoração. Ela a transfere para o Filho Jesus. Abaixo desta... Bonito isso, né? Bonito, muito bonito. Abaixo da hiperdulia está a dulia, que é a veneração que temos para com os santos. Porém, entre a dulia e a hiperdulia, que só se dá à Virgem Maria,
tem algo que nós chamamos de protodulia. E protodulia só é feito, só é dado, digamos assim, ao seu esposo São José. São José é tido como o primeiro dos santos aos quais devemos dulia, veneração. Ele está, não é que ele está num grau diferente, mas tem digamos assim, um grau, uma dimensão mais próxima, digamos assim, de uma santidade mais aprimorada a de São José. Tanto que ele, como título, ele não é só São José, ele é Santíssimo José, ele é Castíssimo José, ele é Justíssimo José. A nenhum outro santo lhe é dado um título de Castíssimo, Justíssimo e Santíssimo. São José está nesse grau superior aos demais santos. Então, a ele, que é o primeiro que recebe veneração depois da Virgem Maria, é protodulia, é o primeiro. Proto significa primeiro. É o primeiro a receber veneração, que é carinho, que é devoção, que é olhar para ele, que é assim como olhar para os santos, né, na dimensão da dulia, e perceber o seu exemplo, perceber seus atos heróicos, sua vida, e buscar sua intercessão, porque sabemos, temos a certeza que estão ao lado de Deus, nosso Senhor, e podem rogar por nós. Então, digamos assim, a Jesus, ao Pai e ao Espírito, nós adoramos. A Virgem Maria, quando pede a Jesus, ela tem um toque especial. São José, quando pede a Jesus, e ele deve ainda recorrer à esposa Virgem Maria, tem ainda uma voz mais especial. E os santos têm uma chegada especial a nosso Senhor, mas eu tenho certeza que eles recorrem também a Maria e a São José para poder chegar mais rápido. Então, Nossa Senhora e São José estão ali naquele grau de uma intermediação junto a Jesus bem especial. Então, latria, hiperdulia, protodulia e dulia. Se as pessoas entendessem isso, se elas soubessem que mesmo se um santo recebesse algo a mais que a dulia, ele não ficaria para si, ele transferiria para Jesus, porque é a lógica. A vida dos santos só serve para nos mostrar a vida de Cristo. É isso. A vida dos santos nos reflete o Evangelho. É isso. Então, se as pessoas compreendessem isso, tivessem uma gotinha de doutrina, não sairiam falando bobagem por aí. Esclarecedor, acredito que tenha esclarecido muita gente. Então agora, quando vier alguém falando alguma coisa aí, vocês vão saber responder, né, gente? Eu também vou saber. Graças a Deus. A próxima pergunta está relacionada aos santos. Os santos, eles são divididos em algumas categorias? Eles são divididos já dentro da igreja? Como é que isso funciona? Tem sim. Na verdade, digamos assim, as categorias dos santos está relacionada às suas vocações, né? A vocação de cada santo está para cada tempo. Isso é importantíssimo, viu? De se compreender. A cada momento, Deus, no momento da história, Deus suscita a vocação dos santos. E a vocação dos santos está para uma resposta que a comunidade, que o mundo precise para aquele momento. Então nós temos, digamos assim, a primeira categoria dos santos está entre os apóstolos, né? E os apóstolos, todos eles, exceto João Evangelista, foram martirizados. Os primeiros cristãos todos foram martirizados e muitos outros ao longo da história. Então, os mártires são uma categoria de santos que tem por ter acontecido por primeiro na igreja, por meio da vida do Cristo e dos apóstolos, né? Então, tem uma especificidade mais especial na vida da igreja, mesmo porque
eles tiveram as suas vidas ceifadas durante a pregação, durante o serviço, durante a sua entrega a Cristo, né? Então, os mártires é uma das categorias, especialmente pelo ato heróico de dar a própria vida em nome do Evangelho, né? Depois nós temos a categoria dos confessores, né? Que está entre aqueles que dedicaram a sua vida ao sacramento da confissão, dedicaram a sua vida à salvação das almas por meio desse sacramento. Depois estão os bispos. Se a gente pegar no missal romano a categoria, o próprio dos santos, ou comum dos santos, que é uma categoria do missal, nós vamos ver quando vai ter uma festa, por exemplo, de um bispo, então ele tem a por exemplo, Santo Agostinho, bispo. Então é uma festa específica da igreja, e a igreja celebra com uma cor específica. Tem também quando é bispo e mártir, que são muitos os casos, então essas categorias se cruzam muitas das vezes, né? Tem os confessores bispos e confessores não bispos, né? Isso está no comum dos santos. Tem os doutores são aqueles que se dedicaram de alguma forma à defesa da fé, né? E é bonito porque a igreja entende como doutor não só como aquele que escreveu, ou que pregou, ou que fez apologética à defesa da fé, mas aquele que foi uma referência em um assunto. Por exemplo, Santa Teresinha é doutora da igreja sem necessariamente ter escrito nenhuma compreensão da doutrina, mas a sua vida foi uma interpretação da doutrina de Cristo. Assim como ela é patrona dos missionários, sem nunca ter saído do mosteiro. Né? Então, assim, é bonito isso, como a igreja interpreta isso, né? Então, tem o doutor da igreja, depois tem as virgens mártires, depois tem as virgens que não são mártires, chamadas virgens mulheres, né? Então, e depois nós temos os santos comuns, que não têm especificamente uma data no missal romano, mas que celebramos no quadro do santo de cada dia, né? E são tantos santos canonizados na igreja que cada dia tem aproximadamente 3, 4 santos, 5 santos dedicados para cada dia, né? E vale a pena a gente sempre tomar esse cuidado de, quando ler o Evangelho do dia, ler também o Santo do dia, pelo menos um deles, né? Que isso enriquece muito a vida da gente, né? Sim. Muito, muito bacana saber essas divisões. Eu mesmo não sabia. Mas a gente está lá na missa, a gente escuta. Hoje é dia de Santa Teresinha, doutora da igreja. E eu não sabia o que vinha depois. Muito legal saber disso. Muito obrigada por essa informação. E tem algo bem interessante, rapidinho, só para eu encerrar sobre isso, que dá para a gente perceber até quando a gente entra na igreja e vê no centro a cruz. Geralmente, do lado direito, as igrejas não têm seguido muito essa regra, sabe? Infelizmente, tem se perdido um pouco dessa lógica. Mas, de um lado, a imagem de Nossa Senhora, a da outra de São José. Quando não tem São José, vem o santo, que é o padroeiro daquela igreja, né? E se você observar nas igrejas que tem santo nas colunas ou nas paredes laterais, deveria seguir uma ordem. Bonito isso. A doutrina da igreja nos ensina. Deveria seguir uma ordem. Ao lado da Virgem Maria, agora eu não tenho de cabeça aqui essa ordem, mas só para elucidar. Viria, por exemplo, mártir, do outro lado um doutor, do outro lado uma virgem, do outro lado, até mais profundo, os santos comuns, que não se enquadram nessa categoria, né? Para demonstrar exatamente isso, desde o altar
até ao fundo da nave da igreja, as categorias dos santos. Porque, na verdade, a nave da igreja significa tanto o casco de um navio, que é a igreja, as igrejas mais antigas aí da Diocese de São João del Rei tem muitas, né? Então significa tanto o casco de um navio, que significa a barca da igreja, quanto significa a abóbada celeste, que é o céu. Então, do altar para o fundo, vem se revelando as categorias dos santos, né? Deveria ser assim que se organizasse, está na doutrina da igreja esse ensinamento. Muito legal. Agora uma curiosidade, uma dúvida assim, meio aleatória aqui no meio. O que são relíquias de santos? E por que que muitas igrejas guardam essas relíquias? As relíquias dos santos, elas podem ser, inclusive, primárias, secundárias, terciárias, né? Que são, seja do próprio corpo do santo, seja da roupa do santo, seja de algo que teve contato com o santo, né? É algo que evoca a presença de Deus, não esqueçamos disso, daquele santo, seja do corpo dele, seja da roupa dele, seja de algum objeto dele, né? Eu, por exemplo, tenho uma relíquia que é de um tecido de um paramento do Padre Vitor. Eu tenho também uma relíquia do tecido do hábito da Nossa Mãe, serva de Deus também, lá de Três Pontas também, lá do Carmelo. Eu tenho mais uma relíquia que agora eu me esqueci, né? Mas as relíquias são assim, né? Elas são pedacinhos de elementos dos santos enquanto em vida, às vezes até de parte do seu corpo, uma raspa do osso, alguma coisa assim, né? E que não nos cabe a não ser a dulia, né? A veneração, né? A Jesus. Voltou, voltou. Internet minha. Mas antigamente, eu não sei se agora fazem isso, mas era um costume colocar no altar, né? Dentro, debaixo do altar, não sei. Ou Sim, coloca-se. Sim, coloca. coloca-se, coloca-se. Todo o altar, né, quando ele é um altar fixo de uma igreja, né, quando aquela igreja é sagrada pelo bispo, tem um rito muito bonito de bênção e sagração daquela igreja, daquele altar, né? Eu participei de todo o processo de criação da minha paróquia. A minha paróquia aqui em Perdões, ela é nova, é uma paróquia bem jovem, e eu, inclusive, servi durante as celebrações de sagração de altar, sagração da igreja, bênção da igreja e tudo aqui na minha paróquia. Aqui na minha paróquia, por exemplo, quando foi ser sagrado o altar de uma capela, o bispo depositou ali no relicário do altar uma relíquia do Beato Padre Vitor, né? Que é aqui na nossa igreja Nossa Senhora de Lourdes. Então, todo o altar que é fixo e aquela igreja é sagrada, ela tem um relicário no altar. Tá? Ele tem uma relíquia de um santo. Que legal. É, você sabe falar pra gente, assim, um pouquinho como que é esse processo de canonização de um santo dentro da igreja, assim, só por curiosidade mesmo? Uhum. Olha, o processo de canonização ele se dá assim. Primeiro tem que se abrir
um... Ó, a primeira coisa, aquela pessoa já tem que ser santa antes do processo, né? É um negócio importante, né? As pessoas já têm que ter naquela pessoa que em vida teve uma vida heróica, uma vida de atos notáveis, às vezes os mais simples possíveis. Como, por exemplo, São Benedito se santificou sendo um cozinheiro, né? Mas não é porque ele fazia comida gostosa que ele se santificou, né? Mas pela sua entrega, a sua mortificação ao serviço, né? E tudo mais. Tem uma serva de Deus que morou muito tempo em Labras, que é aí da Diocese de São João, que é a serva de Deus, Irmã Benigna, né, a qual eu tenho também um carinho imenso, trabalhei lá no Colégio de Lourdes, né, durante muitos anos, aprendi a amar muito a Irmã Benigna e tem o grande... Aqui, falando nisso aqui, ó, estava atrás aqui do... Estava atrás aqui do meu celular. Irmã Benigna, né? Irmã Benigna, ela, além da sua do seu destemor em anunciar o evangelho, o seu grande ato heróico foi ter sua vida entregue o tempo todo, dia e noite. Ela foi, digamos assim, até mal compreendida, porque é próprio dos santos. Os santos, eles não são muito certinhos da cabeça, digamos assim, eles são assim, para realizar aquilo que Deus tem na vida deles, eles às vezes subvertem até um pouco a lógica, porque Deus grita muito no coração dos santos, né? Então, pregar, levar a palavra amiga, visitar o enfermo, não é nada assim impossível e que esteja tão longe da nossa realidade, né? E levou muitos santos para o céu, muitas pessoas para o céu, né? Então, esse processo começa exatamente assim. Depois que essa pessoa falece, logicamente, ela já tem a fama de santo. Quem é santo, quem se santificou, quem foi reconhecido santo pela igreja, já era santo em vida, já era tido como santo em vida, e depois que ela falece, a fama de santo já está, né? E quando começa-se, né, a perceber que há pessoas testemunhando graças, conversões, curas, por ter pedido a intercessão daquela pessoa tida por santo, né? Uma instituição, pessoas que estavam em volta, geralmente se organizam e começam a recontar essas histórias, as histórias da vida, e estruturam, né, juntamente com uma autoridade da igreja, começa-se talvez por um padre, depois vai para o bispo, né? E estrutura um pedido de abertura de processo. Esse pedido é encaminhado à hierarquia local, ao bispo, né, etc. E ele faz esse encaminhamento para a Santa Sé. Quando chega nisso na Santa Sé, ganha uma outra dimensão. Então, veja, quando um grupo se organiza e procura um bispo, e o bispo fala, vamos abrir um processo, está na fase diocesana do processo. Já é tido, já tem aí, então, um reconhecimento que talvez eu não vá me lembrar aqui agora, eu acho que está antes de servo de Deus, né? Quando está no processo diocesano. Quando vai para a Santa Sé, já se torna servo de Deus. Depois disso, lembrei, quando está no âmbito diocesano, é o reconhecimento dos atos heróicos daquela pessoa. Salvo engano, acho que é isso mesmo. Depois vai para o nível do Vaticano, já se torna servo de Deus. Quando se tem uma confirmação de um... venerável, obrigado, Pedro. É isso mesmo. Obrigado, Pedro. É isso aí. Venerável, no dimensão de vocês é venerável. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Depois vai a servo de Deus. Depois, quando há comprovações, aí faz exumação do corpo, verifica, né, se de fato é aquilo mesmo, se é o corpo daquela pessoa mesmo, né? Aí vai fazer o levantamento de graças, de milagres e tudo mais.
passa-se a beato, e quando se confirma um grande milagre, um grande feito, ele é canonizado pela igreja. No fundo, a igreja tem um processo didático para elevar essa pessoa aos altares. Mas quando essa pessoa já tem um reconhecimento, né, quando ele já é venerável, a igreja já chancelou, já bateu o carimbo e falou assim, ele está no céu, não temos dúvida disso, né? Ele já não está mais em outra dimensão qualquer como o purgatório, ele já está no céu, então ele já é santo. Aí o processo é só para elevação aos altares, né? E aí a diferença entre estar no altar e estar no céu é nenhuma, né? É nenhuma, né? Quando temos, a igreja diz assim, ele é um beato, pronto, bateu a chancela, ele está no céu, não temos dúvida nenhuma, né? Então, assim, todos nós, né? Imagina o céu, como que ele é povoado de santos, né? Cujos nomes nós não conhecemos, né? Imagina quantos santos estão lá e a gente não faz a ideia, né? Parentes nossos, né? Primos nossos, avós nossos. Eu não sei quanto está o tempo da live, mas eu valeria eu dizer um detalhe importante. Tem tempo ainda? Peraí. Mais ou menos. A gente meio que atrasou um pouco por causa Dois da minutos? internet. Deixa eu falar. Não? Dois minutos? Então tá, preste atenção. Daí uma grande importância, veja, uma grandíssima importância de nós rezarmos pelos nossos falecidos, nossos parentes, as pessoas que nós conhecemos, de rezarmos por eles o Santo Terço, de fazermos jejuns, de fazermos oferecimentos, de rezar a Santa Missa. Porque para chegar no céu, e veja que aqui eu não estou falando de elevação ao altar, né? Porque geralmente reconhece a elevação ao altar quando essa pessoa saiu da vida em terra e foi direto para o céu, né? Mas tem muitos que vão alcançar a visão beatíssima, ou seja, vão alcançar o céu, essa santidade perfeita no céu, e dependem necessariamente de nós, que são aqueles que se encontram no purgatório. E o detalhe é o seguinte, quando nós estamos aqui na Terra, eu e você, estamos aqui com os nossos amigos aqui online, estamos no nosso grupo de oração, etc. Quando a gente não está bem, a gente procura uma pessoa e fala assim, reza para nós, reza para mim, me dá um socorro, me ajuda, estou precisando de uma força, faz uma oração para mim, não é isso? Não. Lá no purgatório, ninguém pode fazer isso por ninguém, né? A não ser nós. A não ser nós que podemos oferecer oração. Então, veja, é triste demais lá no purgatório saber que pode ir para o céu, que está até vendo lá longe a chance de ir para o céu, mas por si só ele não consegue fazer nada para ir para o céu. Né? Ele não pode nem contar com alguém que está do seu lado para ajudar ele a fazer esse caminho, a não ser com a Virgem Maria e com o seu anjo da guarda, né? E com as nossas orações. Isso é maravilhoso. Quando nós nascemos, Deus instituiu um anjo da guarda para nós, para nos conduzir até chegarmos lá no céu, até voltarmos para Deus. Inclusive, quando nós, se estivermos um dia no purgatório, eu não gostaria, eu queria ir direto para o céu, mas se eu passar por lá, lá estará meu anjo da guarda também, me consolando, sabia disso? Lá estará o meu anjo da guarda, ele só vai me entregar, ele só vai se desincumbir de mim quando eu chegar lá no céu. Até no purgatório eu teria o consolo do meu anjo da guarda. Então, os que estão no purgatório precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Só isso pode fazê-los subir à graça do céu, alcançar essa santidade, mesmo eles tendo o consolo da Virgem Maria e do seu anjo da guarda. Olha que coisa interessante sobre essa questão do anjo da guarda.
Imagina uma criança abortada, hein? O STF está aí para julgar, legislar, fazendo o que não é obrigação do STF, que é legislar